Olá! Estresse e sentimentos negativos podem mesmo adoecer? O que diz a ciência acadêmica e quais as reflexões da ciência espírita a esse respeito? Segundo o renomado cientista Amit Goswami, o estresse é o resultado da interpretação individual de um fator estressante. Então é o significado mental que damos a um fator externo. O livro Moléculas da Emoção, escrito pela doutora Candice Pert, mostra basicamente que o cérebro secreta, sob influências das reações emocionais, os neuropeptídeos, que atuam como intermediários da analgesia, mudanças hormonais e outras reações ligadas ao estresse, indicando que os diferentes tipos de emoção, sentimento, modulam a produção dessas moléculas cerebrais, atuando assim diretamente no sistema imunológico do indivíduo. A catarse, portanto, de um conflito psicológico numa sessão psicoterapêutica, pode provocar uma repentina reviravolta no comportamento do sistema imunológico, sistema endócrino, nervoso, etc. Alguns tipos de bloqueios emocionais produzem uma certa desinformação, uma fake news para o nosso sistema de defesa. Uma grande meta-análise com 165 estudos, realizada na Universidade de Londres em 2008, concluiu que fatores psicossociais ligados ao estresse, como morte de familiares, perda de trabalho, um trabalho exaustivo, divórcio, etc., estão correlacionados com o aumento do risco de câncer em pessoas saudáveis e com redução do nível de sobrevivência em pessoas com câncer. Assim, é relevante o surgimento da psiconeuroimunologia, com o entendimento que a mente está além do cérebro, essa instância que está para além do cérebro, equilibra o sistema nervoso central e ativa o sistema imunológico, mantendo excreções endócrinas de nossos diversos hormônios, especialmente através dos chamados neuropeptídeos, descobertos pela Pertz. Um dos estudos iniciais mais famosos foi realizado na Universidade de Los Angeles. Pacientes com HIV foram levados a uma sala de cinema para assistir uma comédia. Ao final do filme, as enzimas que compõem a saliva apresentavam maior quantidade de imunoglobulina, enquanto que estudantes saudáveis que foram colocados para assistir um filme de extrema violência, ao final da sessão, a dosagem de suas imunoglobulinas na saliva estava significativamente mais baixa. São as toxinas cerebrais. Foi criado assim o programa Risoterapia no hospital da faculdade, com excelentes resultados até hoje. Podemos abrir aspas a André Luiz, que pela psicografia de Francisco Cândido Xavier em 58, algumas décadas antes dos primeiros estudos da psiconeuroimunologia, escreveu: "Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas." Fecha aspas. Na Universidade da Pensilvânia, o professor Martin Seligman utilizou 3 grupos de ratos num experimento interessante, na qual esses ratos recebiam um transplante de certa quantidade de células cancerosas, que estatisticamente levariam todos eles em torno de 50% ao óbito, 50% recuperação. O primeiro grupo se submeteu a esse transplante, foi deixado por conta própria, obtendo cura mais ou menos o que ele esperava. Em torno de 54% foi curado. No segundo grupo, eles foram submetidos a pequenos choques elétricos aleatórios, sobre os quais eles não tinham nenhum controle, levando eles a um estado depressivo, podendo-se dizer. Eles apresentaram no final da experiência uma cura de apenas 23%, ou seja, 77% morreram. No terceiro grupo, a experiência foi feita com as mesmas células, só que se submetiam os ratos a choques elétricos com uma alavanca em que eles poderiam controlá-los. Então, o controle a partir da alavanca propiciou a eles um aprendizado, uma resposta rápida naquela experiência e deu a eles um sentido que os fez não só sobreviver mais do que o grupo que estava tendo choque, mas muito mais do que o próprio grupo que foi deixado por si só. Foram 63% de sobrevivência. Aquele que tem um porquê para que viver pode suportar qualquer coma, afirmava Nietzsche. Assim demonstrando quando um sentimento maior
quanto um sentimento maior pode determinar nossa liberdade mental. Dr. Viktor Frankl, psiquiatra, criador da logoterapia, mostrou em seu livro que mesmo aprisionado em condições subhumanas em Auschwitz, ele e alguns prisioneiros no campo de concentração conseguiam manter a sanidade mental. E os sobreviventes, sobreviveram, na verdade, aos horrores da guerra, apresentando um comum sentido para aquela experiência. Da mesma forma como quem compreende o sentido de suas dores pode atravessá-las mantendo o equilíbrio e a sanidade mental, que a tornará mais forte, inclusive, para uma eventual solução de sua questão aflitiva. Sobre o sentido da vida, existe aquele sentido mais superficial, onde o indivíduo deposita na aquisição de algum bem material o sentido de sua existência. Então, o grande objetivo para ele seria comprar aquela casa, aquele carro, aquela moto. Para esses que depositam o sentido existencial apenas naquilo que terão materialmente, é importante lembrar que a frustração será inevitável, porque, como diz o velho ditado, caixão não tem gaveta. E nada do que foi acumulado materialmente irá conosco para o plano espiritual. Em um degrau mais acima, temos os que depositam na existência do outro o seu grande sentido. Então, eu sou feliz porque fulano está do meu lado. Ou então, na atividade profissional, eu sou feliz porque eu exerço tal profissão. O único momento de realização pessoal é quando o indivíduo está mergulhado no trabalho e parece que o resto nada importa. São casos que também representam um certo grau de imaturidade e desconexão com o nosso eu interior, nosso self. Segundo a literatura espírita sobre o sentido da vida, compreendendo que a experiência na Terra é uma oportunidade de crescimento intelecto-moral, que a cada experiência se faz um avanço nesse sentido, na medida dos esforços pessoais, e que fundamentalmente estamos para aprender, como sentido mais profundo, a amar, tal como Cristo nos ensinou. A noção da imortalidade da alma possibilita a compreensão de que todas as infelicidades são passageiras e fazem parte do aprendizado evolutivo e embutido em uma lei de causa e efeito, uma lei natural. Podemos finalizar nossa reflexão com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida? E a resposta resumida é um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muita paz.